Recentemente eu vi um vídeo muito interessante aqui no YouTube, onde esse youtuber ele fala sobre as consequências da gente assistir vídeos curtos, sejam eles aqui mesmo no YouTube ou no TikTok, Instagram, todas essas redes que disponibilizam esses vídeos. E ele fez algumas reflexões que eu vou compartilhar aqui e também me fez pensar algumas outras coisas que impactam diretamente a nossa vida, a nossa saúde mental, como a gente lida com as outras pessoas, com as nossas emoções. A gente não imagina até onde um simples vídeo curto pode impactar na nossa vida. Então ele fez uma reflexão simples sobre como esses vídeos chegam até nós. O que acontece é que o algoritmo ele vai privilegiar aqueles vídeos que as pessoas têm mais interesse, sejam pela chamada do vídeo ou porque o conteúdo do vídeo ele vai te prendendo ali de uma forma que você não consegue sair e você quer ver mais e mais. E todos esses vídeos que chegam até nós são esses vídeos filtrados. Todos esses vídeos são virais. Eles tiveram alguma coisa, uma característica específica neles que fizeram com que ele destoasse, ele saltasse ali da concorrência. E o que tem em comum em todos eles é justamente o que eles despertam em nós, que são emoções. Então pode ser que você vê um vídeo de um cachorrinho ali, você vai ficar alegre, vai sorrir, vai se divertir. Ao mesmo tempo você pode ver uma notícia de uma tragédia e isso acelera o seu coração, te deixa pensativo, reflexivo, triste, com raiva. Então a gente fica nessa montanha-russa de emoções. Então a gente vai sentir raiva, ódio, alegria, felicidade, tristeza, angústia, dor, tudo isso num curto espaço de tempo. A gente pode ali ver 10 vídeos em menos de um minuto, se a gente vê apenas os primeiros segundos, e a gente vai pulando, pulando, e isso gatilha essas emoções. Mas o grande problema disso é que nós não temos tempo de processar essas emoções. Naturalmente, no dia a dia, o que acontece é que a gente interage com as pessoas, interage com as situações da vida, e isso naturalmente desperta emoções em nós. Só que nós temos um tempo para pensar, para raciocinar, o que eu vou fazer, o que eu estou sentindo, como eu vou lidar com isso. Então é uma coisa muito tranquila, até certo ponto. Mas já é complicado, né? Vamos colocar assim, já é difícil a gente lidar com as emoções no dia a dia, nesse ritmo mais devagar. Agora imagina você despertar 6 emoções, 10 emoções em pouco espaço de tempo. E o que acontece é que a gente vai acumulando essas emoções, como se a gente não transmutasse elas. E o nosso cérebro ele não entende o que está acontecendo, né? Uma hora dispara dopamina, uma outra hora dispara serotonina e a gente fica naquele estado perdido, sem saber para onde ir, né? Então, por mais que a gente ache que a gente está tendo vantagens, né, de ver esses conteúdos, eu estou aprendendo muito, eu estou me divertindo, eu estou relaxando, mas isso acaba sendo mais uma fuga, mais uma ilusão, porque a gente está sentindo o prazer, o bem-estar. Ele realmente vem por causa da dopamina. A dopamina ela vem, é uma química que vem para o nosso cérebro e a gente acha que aquilo é o prazer, o bem-estar. Mas o que acontece é que a gente também sobrecarrega esse sistema. A gente perde o prazer de fazer outras coisas, coisas mais simples, coisas que demandariam mais tempo. Por exemplo, você quer ler um livro e você não consegue sair da primeira página, né? Eu já me peguei muitas vezes, eu começava a ler um livro e aí você lê o parágrafo e não entende, né? Parece que você está lendo mentalmente, mas não está absorvendo, sua mente fica querendo ir para outro lugar, né? Sempre, será que eu vejo uma rede social? Será que eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp? Será que eu tenho um e-mail? Recebi um novo e-mail? E isso é o nosso sistema de dopamina desregulado, porque essas redes, essas ferramentas, elas entregam a dopamina muito mais fácil, de uma forma muito barata e simples. Basta eu abrir aqui o aplicativo agora, peguei aqui o próprio e-mail mesmo, o e-mail ele também tem essas coisas, né? Você ter aquela sensação das novas mensagens, da bolinha vermelha, todos os aplicativos têm essa bolinha vermelha de coisas novas que chegaram. E aí você vai no Instagram, você fica esperando aquele coraçãozinho aparecer, dos likes, das mensagens, dos comentários, e isso nos deixa nesse círculo vicioso de buscar cada vez mais e mais de forma inconsciente. Então a gente não vai conseguir mais
ter uma conversa longa, a gente não vai conseguir ler um livro. Muitas pessoas não estão conseguindo nem assistir filme mais. Um filme de 1h30, 2 horas. A pessoa pode até falar que assistiu, mas ela vai estar ali da mesma forma. Olha para a tela, olha para o celular. Depois dispersa, conversa com a pessoa do lado, faz comentário. Não consegue simplesmente sentar em posição passiva mesmo e receber a informação, receber o conteúdo do filme, do documentário. Documentário menos ainda, porque vai ser um conteúdo às vezes mais denso, mais profundo. E o que é mais interessante, né? Um assunto profundo que vai mexer com as suas emoções, vai mexer com questões mais delicadas da sua vida e do planeta, né? Se você vê um documentário mais humanitário, ou você vai querer pegar uma rede social que vai te trazer emoções rasas, né? Você vai poder ver o cachorrinho, vai poder ver uma pessoa numa vida luxuosa, numa viagem na praia. Isso tudo é gostoso demais. Você mexe com seus sonhos, com as suas vontades, mas isso destrói completamente o nosso ser. E isso quase ninguém está parando para perceber, né? O próprio YouTube aqui mesmo, a gente acha que está protegido, mas toda hora ele também tenta jogar os vídeos curtos pra gente. Eu mesmo já me peguei assistindo algum desses vídeos, porque ele coloca no meio dos vídeos grandes, ele coloca uma barra ali sugerindo esses vídeos curtos. E aí eu pego, vejo 1, 2, 3, aí só que eu tenho um mecanismo que eu não me deixo cair mais. Eu falo, ó, tô vendo vídeo curto, isso não faz bem para mim. Por mais que eu esteja me divertindo ali momentaneamente, eu me permito às vezes ver 1 ou 2, só que eu já logo corto. Só que a ideia é que a gente elimine isso completamente. E tanto até no YouTube ele tem, né? Vai ter a barra ali no cantinho direito, tem os 3 pontinhos que você aperta e fala, ó, não quero ver menos vídeos curtos. E aí o algoritmo, o próprio aplicativo, ele vai aprendendo que você não quer ver, mas mesmo você colocando, eu já apertei aquele botão 30, 40 vezes e ele torna a mostrar novamente. Então não basta eu apertar o botão. Quando ele sugerir novamente esses vídeos, eu não posso assistir. Eu tenho que ter o sangue frio, pensar, respirar, falo, eu vou clicar. Eu faço isso todas as vezes. Quando eu vejo aquele vídeo extremamente clicável, você sabe, né? Todo mundo vê isso. Aquela thumb perfeita com a cena prestes a acontecer assim e o título muito interessante, fala, eu preciso ver o que vai acontecer. Preciso ver, se eu não ver isso, parece que vai faltar alguma coisa na minha vida, eu vou estar perdendo algo. E eu falo, aí eu fico me controlando, né? Eu vou ver ou não ver? Aí eu uso o racional, tem que ativar o modo racional e falo com as minhas emoções, olha, eu não vou ver, isso não vai me acrescentar em nada, isso aqui é alguém fez esse gatilho de curiosidade para me alarmar, para me dar essa vontade de assistir, e eu sou mais forte que isso. Você tem que olhar para dentro de si e falar, eu sou forte, sou mais forte do que essas tentações, do que os desejos, do que essas vontades rasas que tentam nos fisgar a todo momento. Então não existe outro caminho a não ser essa autoconsciência, esse poder, essa escolha. E à medida que a gente vai escolhendo de forma deliberada, que a gente sabe que não faz bem, o nosso cérebro se adapta, a gente começa a entender que isso não faz mais parte da nossa vida. E ao mesmo tempo a gente vai regulando esses neurotransmissores, a nossa dopamina ela vai ficando menos viciada, a gente vai conseguindo fazer outras coisas, vai voltando a assistir vídeos longos, assistindo filmes, lendo livros. E isso, como consequência, transforma a vida completamente. Então a gente consegue às vezes colocar um projeto que a gente deixou engavetado muito tempo, os nossos sonhos que a gente tem vontade de fazer, e a gente vai postergando tudo porque a gente é drenado mais uma vez por causa desses conteúdos fáceis, né? O que é mais legal de fazer? Começar um projeto que vai te demandar horas e horas de trabalho, estudos, aprendizados, sair da zona de conforto, ou você simplesmente pegar o celular e ver um vídeo e pedir uma pizza no iFood? É muito mais fácil, né, esse caminho. E todos nós estamos vivendo nessa era das facilidades. As tecnologias vieram justamente para nos testar. Quem vai resistir, né? Ao mesmo tempo que ela veio com essa benesse incrível, é uma bênção gigantesca. Se a gente para analisar o que a gente vive hoje, a gente vive numa era que tudo está na palma das nossas mãos. No celular, já vinha, né, no computador, mas com o celular se tornou uma coisa incrível. A internet disponível em todos os lugares, agora não tem lugar que não tem internet, agora tem
as internets de satélite da Tesla, né, o Starlink e outros. Então, ao mesmo tempo que vem esse grande poder de fazer coisas boas, de expandir a nossa consciência, o nosso intelecto, com as inteligências artificiais também, ao mesmo tempo tem um poder destrutivo enorme, que é o que a grande maioria está fazendo. Então, se a gente não assume o controle desses nossos desejos, dessas nossas vontades, e não toma essa decisão no momento que a gente tem que tomar, a gente vai se perder. Por isso que acontece muito esses diagnósticos, esses transtornos que algumas pessoas acham que têm, e a grande maioria elas estão simplesmente num estado temporário de desregulação de neurotransmissores, de um estado emocional temporário que elas não estão muito bem, estão instáveis. Então é muito mais fácil a gente também ir num profissional de saúde, esquecer todos esses nossos maus hábitos, a gente vai nesse profissional, ele vai receitar para a gente um medicamento, algum paliativo, algo para nos anestesiar momentaneamente, e a gente vai sentir esse bem-estar, fala, poxa, então era isso que eu precisava, eu tinha esse diagnóstico e eu precisava era dessa medicação para me regular. Só que ao mesmo tempo você continua nas redes sociais, continua não praticando atividade física, se alimenta mal, e isso tudo vai sendo mascarado. Você acha que está melhorando, mas no fundo é só jogando para as sombras, se enganando. E isso a indústria fica muito feliz. A indústria que vende os medicamentos, a indústria farmacêutica, ela quer exatamente isso, mais pessoas comprando. Porque se eles têm a cura não traz lucro, a cura cessa a compra de novos medicamentos. Então eles vão manter ali a gente anestesiados, dopados o máximo de tempo possível para que a gente continue comprando. Lembrando que as indústrias farmacêuticas elas estão listadas no mercado de ações. Então o mercado de ações tem os acionistas, os grandes empresários, os interessados que compram essas ações e eles querem que essas ações cresçam. E elas vão crescer através de mais lucro, lucro e mais lucro. Então quando o lucro envolve a saúde dos seres humanos, isso é uma coisa muito complicada de se falar, de se tratar. Por isso que a gente tem que olhar para dentro de nós. O que você quer para a sua vida? Esquece também o sistema, esquece tudo isso que tem por trás. Você pode achar que é uma conspiração ou que isso tudo é mentira, mas olha para você. Isso está fazendo bem para você? Vai fazer bem a longo prazo? Quando você pega esses medicamentos, você lê a bula deles, você vê os efeitos colaterais, você olha o que pode acontecer com você? Ou você simplesmente toma porque o médico falou e está tudo certo, né? Então a gente precisa de um pouco mais de coragem, discernimento, para que a gente reassuma o controle da nossa vida, não aceite mais esse controle, todas essas facilidades que vêm até nós, todas essas dopaminas baratas, e a gente saia desse sistema, reassuma o controle e realmente tenha uma vida com paz de espírito, tranquilidade, sem viver nesse automático, sem viver igual um robô. A maioria de nós vive igual um robô mesmo, seguindo dia a dia. Chega o final de semana, aí tem um momento de alívio e depois fica esperando as férias também, né? Quando vai chegar minhas férias? Ah, daqui a pouco chega, final do ano. Ah, vou tirar 10 dias de folga. Aí vai para a praia, tem alguns dias de alegria e logo depois já tem que retornar. E o próprio sistema também não quer que a gente tire umas férias muito longas, né? Por isso que a gente tira 10 dias, 15, no máximo 30 dias. Porque qualquer pessoa que fica mais de 30 dias fora dessa corrida dos ratos, desse ciclo vicioso, a pessoa percebe que tem alguma coisa muito errada, que a vida não é essa, né? A vida é isso aqui, né? A vida é a natureza, voltar ao natural, ao básico, voltarmos a ser crianças e não viver igual mais esses robôs hipnotizados adultos que a gente vive. Beleza? A reflexão de hoje é essa. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto e a gente vai conversando. Tchau, tchau.